dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de julgamento do Conselho Municipal de Contribuintes. Sessão ordinária, hoje, dia 23 de fevereiro de 2024. Esta é a primeira sessão ordinária do ano 2024. Em razão disso, eu preciso manifestar meu agradecimento aos representantes da sociedade, Dr. Rafael, representando a SIC, Dr. Ryan, representando a OAB, que gratuitamente aceitaram novamente participar durante o ano 2024 do julgamento do contencioso tributário no município de Criciúma. Do lado do Executivo, queria agradecer a presença do Dr. José, que vai compor agora o nosso conselho pela primeira vez, em substituição da doutora Giovana. O Dr. José é procurador, concursado aqui do município, e o Felipe, que é auditor, continua na sua atuação agora para o ano 2024. Nós temos pautados 4 processos. Somente um deles houve pedido de sustentação oral, que é o último da pauta. Mas, homenageando então o representante da empresa, eu vou antecipar o julgamento do processo da empresa HR Serviços Médicos. O representante da empresa é o contador, o senhor Jonas Martins Borges. Senhor Jonas, eu peço que o senhor se assente à mesa. Então, eu apregoo para julgamento o recurso voluntário número 670-767 de 2023, cujo processo de primeira instância foi o 662-395, também de 2023. O assunto é reclassificação de atividade, base de cálculo para a exigência da taxa de licença e fiscalização de estabelecimentos, LFE. O recorrente é a HR Serviços Médicos Limitada. O conselheiro relator é o Dr. Felipe Burozevics Tavares. Eu passo então de imediato a palavra para o conselheiro Felipe, para que faça a leitura do relatório, inicialmente sem a manifestação do seu voto, conselheiro. Bom dia a todos, jogadores, Dr. Rafael. Bom, o processo administrativo original é o 661141 de 2023, a impugnação 662395 também de 2003, agora estamos julgando em segunda instância o recurso voluntário 670767 também de 2023. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos da impugnação, processo administrativo 662395, pela julgadora de primeira instância administrativa, Patrícia Tatiana Schmidt, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela impugnante, ora recorrente. Em breve síntese, o processo contencioso iniciou-se com a impugnação do parecer administrativo denegatório do pedido de revisão da taxa de licença de fiscalização de estabelecimento, no qual foi considerado, para efeito de determinação da alíquota aplicável, o CNAE 6461100, são holdings financeiras, incluído pelo contribuinte, supostamente por equívoco, entre as atividades que poderiam ser desenvolvidas pela sociedade. Em decisão fundamentada, a impugnação não foi provida, mantendo-se ígido o lançamento da taxa da TLFE nos mesmos termos do parecer inicial, processo administrativo 661141, e da réplica apresentada pelo Fisco Municipal, folhas 11 a 13 do processo administrativo 662395. E resignada com a decisão da julgadora ACO, a contribuinte apresentou recurso voluntário no qual, além de reiterar os argumentos apresentados na impugnação, fundamenta o pedido baseando-se na legislação que trata do risco das atividades, sob a alegação de que, tratando-se de hipótese de baixo risco, a atividade holding financeira não seria tributável. Esse é o relatório, passo a decidir. Obrigado, conselheiro. Senhor Jonas, nós temos aqui a rotina de ter um formalismo moderado. O senhor fica à vontade, o senhor dispõe de até 15 minutos, sem a parte, para fazer a sua sustentação. E depois, eu peço que o senhor continue sentado na mesa, que se houver alguma dúvida, o senhor já está aqui pronto para nos auxiliar. Então, o senhor tem até 15 minutos para se manifestar. Posso começar? Pode começar. Bom dia a todos, eu sou o Jonas Martins Borges, contador da BB Conte Contabilidade. Nós temos a contabilidade da empresa HR Serviços Médicos ali, clínica, né? Que fica situado lá na próxima praça do Congresso. Essa empresa ela veio para nós e ela estava no lucro presumido. E daí a gente, naquele determinado ano, fizemos o planejamento tributário e vimos que era interessante ela estar no Simples Nacional por conta da situação de faturamento e tudo mais que ela estava até então.
Porém, no decorrer do ano, teve a situação de que ela, estando no Simples Nacional, não estava mais ficando vantajoso. Ela ficou por um tempo no Simples Nacional, que dentro da lei, dentro dos planejamentos, ela teve a sua determinada economia, mas teve um momento que ela não era mais vantagem ficar no Simples Nacional. E quando a empresa ela está no Simples Nacional, existem algumas situações que a gente consegue tirá-la do Simples Nacional colocando uma atividade vedada. Foi simplesmente isso que aconteceu. Porém, no momento que foi colocada a atividade vedada do Simples Nacional, essa atividade foi botada atividade de hold financeira. Para ser talvez uma hold não financeira ou qualquer outra atividade. O propósito era apenas tirar a empresa do Simples Nacional para que ela pudesse entrar no lucro presumido e continuar tendo a sua carga tributária até um pouco mais elevada do que antes, porém pagando menos imposto no geral, de acordo com a equiparação hospitalar e tudo mais que ela tem. Nessa situação, a gente fez essa situação lá dentro da contabilidade mesmo, e por isso que a gente tem, inclusive, nós todos tomamos parte disso, até porque não é uma situação que o cliente entende tecnicamente, mas dentro das nossas atividades, a gente conseguiu colocar essa atividade vedada do Simples Nacional. Quando a gente coloca uma atividade vedada do Simples Nacional no mês, a Receita Federal, ela automaticamente exclui o contribuinte no mês seguinte. Então, assim, como todo mundo, vocês sabem, mas o pedido de planejamento tributário, as coisas relacionadas ao Simples Nacional, a gente tem que fazer até 31 de janeiro de cada ano para escolher o que a empresa vai ser dali para frente. Se eu quero que a empresa esteja no Simples Nacional, eu tenho que escolher até 31 de janeiro. Se eu quero que ela esteja no presumido, real, enfim, a data base é 31 de janeiro. Porém, nessa situação, quando a empresa está no MEI ou no Simples Nacional, existem essas opções de atividades vedadas que você consegue tirá-la no meio do ano. E foi feito isso. Porém, no caso, o meu funcionário colocou essa opção, e feito isso, ele não fez de novo uma nova alteração, porque essa atividade ela nunca existiu na empresa, ela simplesmente foi colocada para tirar a empresa do Simples Nacional. Então, o fato foi que foi colocado, no decorrer do ano ficou, quando a gente recebeu o alvará do ano seguinte da empresa, deu lá R$18 mil para pagar de alvará, sendo que a empresa, na verdade, nem precisava ter aquela atividade, nunca teve aquela atividade. Então, foi um equívoco de não ter feito uma nova correção de alteração de novo, podendo tirar aquela atividade, porque o propósito já tinha sido cumprido, que era tirá-la do Simples Nacional. Por sua vez, o funcionário ficou agitado e tudo mais, tentou resolver na prefeitura, porque já aconteceu outras vezes, a gente conseguiu resolver de forma administrativa direta, não chegou a essa instância, por exemplo. Mas, nesse caso, realmente estou aqui porque, de fato, foi uma situação atípica nessa questão e de que a gente chegou até aqui justamente por conta disso. Então, assim, eu posso alegar, tem os documentos, a gente já mandou para vocês, alegando que a empresa nunca fez essa atividade, de fato não fez mesmo, foi uma situação que a gente fez tecnicamente falando para poder tirar ela do Simples Nacional e manter ela no presumido. A empresa hoje está no presumido, está funcionando, está tudo certinho, só que precisa que seja o alvará pago de acordo com a atividade real que ela faz, que é a clínica médica. Então, esses são os argumentos, não tem muito mais o que falar em relação a isso, foi o que a gente está tentando falar até então para vocês, porque o propósito é esse, porque caso realmente isso não aconteça, por conta da situação de que lá está de acordo com a lei, tá, essa atividade e tal, ela nunca fez, mas foi uma situação de equívoco da própria contabilidade. E no fim, se eu disser para vocês que isso não vai cair na conta do cliente, mas sim da minha, eu estou dizendo para vocês a verdade, porque de fato é uma coisa que a gente fez e não conseguiu corrigir a tempo, né? Não vou nem dizer corrigir a tempo, porque de fato a atividade nunca existiu, foi só com esse propósito mesmo. Eu quis ajudar o cliente e estou acabando tomando a responsabilidade toda para mim. Obrigado, o senhor pode continuar sentado, mas retorno a palavra então ao conselheiro relator, para que faça a análise do seu voto e depois a gente inicia as discussões. Primeiro eu vou ler o voto, presidente, depois, durante as discussões, eu faço também as considerações em relação à fala do nobre contador. Bom, inicialmente, quanto aos argumentos já debatidos no processo administrativo inicial, bem como nos autos da impugnação, entendo não haver motivos legítimos que tenham o condão de macular o ato realizado. Aliás, conquanto possa se discutir se a legislação aplicável é ou não subjetivamente justa, é incontestável que os aspectos formais e materiais do lançamento foram observados. É evidente que uma sociedade que presta serviços médicos dificilmente exerceria atividade de holdings financeiras e que a inserção do respectivo KNAI no rol das atividades desenvolvidas pode ter sido um equívoco da recorrente ou do preposto que realizou o procedimento administrativo de inclusão. Entretanto, trata-se de fato consumado e que implicou na ocorrência do fato gerador da exação. Sob esse aspecto, não há qualquer incerteza.
Afinal, nos termos do artigo 333 do CTM, tratando-se da TLFE, o fato gerador da taxa considera-se ocorrido no primeiro dia de janeiro de cada exercício. Ainda, conforme dispõe o parágrafo 1º deste artigo, abro aspas, a mudança do ramo de atividade ou do endereço do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência, fecho aspas. Aliás, cuidando-se de típico lançamento por declaração, uma vez que compete ao sujeito passivo, na forma da legislação tributária, prestar à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, artigo 147 do CTN, a sua retificação, abro aspas, por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação de erro que se funde e antes de notificado o lançamento, conforme determina o parágrafo 1º do mencionado dispositivo. Outro sim, relativamente à TLFE, salvo uma única exceção, inexistem outras previsões que permitam a revisão do lançamento por erro do contribuinte, e a incidência e o pagamento da taxa independem, entre outras hipóteses, abro aspas, do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais, artigo 340, inciso 5º do CTM. Como já ventilado supra, a única exceção existente é aquela prevista no parágrafo 2º do artigo 336 do Codex, em verbis, no prazo de, aí eu menciono o parágrafo 2º do que diz o nosso CTM. No prazo de até 30 dias após a notificação do lançamento da TLFE, a contribuinte poderá, demonstrando que não exerce atividade considerada para apuração do valor da TLFE, e mediante a apresentação da alteração realizada no contrato social da empresa e do comprovante atualizado de inscrição em situação cadastral, cartão CNPJ, solicitar a revisão da TLFE. Sob o dispositivo mencionado, ressalto a sua inaplicabilidade ao presente caso, uma vez que se trata de norma editada em data posterior ao fato gerador do gravame e que, embora o presente processo não esteja definitivamente julgado, o ato recorrido não se refere à obrigação decorrente de infração à lei tributária. Portanto, inaplicável o mandamento incerto no artigo 106, segundo A, do CTN, bem como no artigo 16, 2A do CTM. Adiante, quanto ao segundo argumento suscitado, relativo ao critério de risco da atividade exercida, inicialmente discorro sobre a legislação relativa ao tributo questionado e seus aspectos pertinentes, naquilo que importa ao presente processo. Quanto à norma municipal, o principal diploma que contém as disposições relativas à taxa é a Lei Complementar 287 de 2018, que instituiu o CTM. Ao tratar do fato gerador e da incidência do tributo, o CTM dispõe que, artigo 335, que a TLFE tem como fato gerador, cito as duas hipóteses, que é a concessão de licença obrigatória e a verificação anual do cumprimento de postura. O artigo 340, a incidência do pagamento da taxa independem, vou mencionar os dois incisos pertinentes, da finalidade do resultado econômico da atividade ou da exploração dos locais e do efetivo funcionamento da atividade ou efetiva utilização dos locais. O 340A não incide TLFE no estabelecimento destinado exclusivamente à atividade de baixo risco, assim entendida como aquela dispensada de qualquer ato público de liberação de atividade econômica, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei Federal 13.874 de 2019. Parágrafo único. Para fim de definição das atividades de baixo risco, será adotado o rol de atividades contidos no anexo único da Lei Estadual 18.091 de 2021. Conseguindo-se que até a publicação da Lei Complementar Municipal 397 de 2021 não existia previsão de não incidência do tributo para atividades consideradas de baixo risco. Outro sim, pela leitura dos artigos do CTM, cuja iniciativa foi do próprio Poder Executivo, é ali no fato de que a não incidência da taxa só seria configurada nos casos em que não fosse necessário qualquer ato prévio de liberação da atividade exercida. Em caso, o município, relativamente à atividade desenvolvida pela requerente, nunca dispensou a realização de atos prévios de liberação e fiscalização. Destaque, quanto à não incidência, entendo que a atividade holding financeira jamais for exonerada de prévia autorização para ser desenvolvida nessa municipalidade. Denota-se dos outros dispositivos legais que a TLFE, no âmbito do município de Criciúma, possui dois fatos geradores: a concessão da licença obrigatória, alvará para a localização do estabelecimento, taxa exercida para a liberação das atividades, e 2, a verificação anual do cumprimento das posturas e normas urbanísticas por parte dos estabelecimentos, que é uma taxa exigida nos anos subsequentes ao ano de início das atividades. Portanto, salvo exceções legais, 1. É contribuinte da taxa pessoa física ou jurídica, ou qualquer atividade econômica ou profissional que explore estabelecimento no município. 2. O exercício de quaisquer atividades relacionadas à taxa de fiscalização TLFE tem como fato gerador a concessão de licença obrigatória
para a localização dos estabelecimentos. 3. A incidência de pagamento independe da finalidade exercida pela empresa. E 4. O rol de atividades que dispensa os referidos atos prévios só foi definido de maneira exaustiva pela Lei Complementar 560 de 2023. De outra sorte, a Lei Federal 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica, estabelece em seu artigo 3º, inciso 1º, o direito que a pessoa física ou jurídica tem de desenvolver atividade econômica denominada de baixo risco, sem a necessidade de ato público autorizando a liberação da respectiva atividade. Ou seja, dispensou apenas a exigência de alvará de funcionamento para as atividades de baixo risco, sem obstar, contudo, a cobrança da taxa que tenha como fato gerador exercício do poder de polícia. Afinal, é evidente que a União não pode instituir as isenções para atributos de competência de outros entes federativos, como instituído pela Constituição Federal de 88, a qual, em seu artigo 151, determina que, 2 pontos, é vedado à União instituir isenções de tributo de competência do Estado, Distrito Federal ou dos municípios. Ademais, exatamente pelo fato de a dispensa de ato público prévio, de ato público para liberação de atividade econômica, ser hipótese de não incidência, é que entendo ter o município inserido o artigo 340-A no CTM, fazendo menção expressa ao artigo 3º, inciso 1º, da Lei Federal 3874. Aí eu cito novamente aqui o artigo 340-A. Também, nesse mesmo sentido, vem se manifestando no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Menciono aqui um mandado de segurança. Vou ler só aqui a emenda. Mandado de segurança, sentença de improcedência, apelo da impetrante, taxa de licença de localização, história de advocacia, possibilidade de cobrança da exação, prescindibilidade de comprovação do efetivo exercício do poder de polícia, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, precedentes dessa Corte, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Reitera-se que a Lei Federal 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, foi editada com o intuito de minimizar intervenções administrativas em situações definidas com menor potencialidade lesiva, dispensando atos públicos prévios de liberação da atividade econômica, tais como licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, cadastro, credenciamento, estudo, plano, registro ou demais atos exigidos, sob qualquer denominação, como condição para o exercício de determinadas atividades econômicas. A nova legislação, entretanto, não estabelece isenção em matéria tributária, razão pela qual a dispensa dos atos públicos de liberação não impede a posterior fiscalização do poder público, na forma do artigo 3º, parágrafo 2º, e a cobrança do tributo que tenha como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia, artigo 1º, parágrafo 3º. Portanto, o ente tributante ainda poderá cobrar a taxa que tenha como fato gerador o exercício do poder de polícia, desde que não seja erigida como condição ao exercício da atividade definida de baixo risco, nos termos do artigo 3º, inciso 1º da Lei da Liberdade Econômica. Vencidas essas considerações, portanto, restaria, portanto, tratar daquilo que era considerado baixo risco para o município antes da edição da Lei Complementar 560 de 2023, a qual acrescentou o artigo 340-A no CTM, a qual acrescentou ao artigo 340-A do CTM o parágrafo único, dispondo que, para fins de definição das atividades econômicas de baixo risco, será adotado o rol de atividades contida no anexo único da Lei Estadual 18.091 de 2021. Cumpra-se esclarecer, primeiramente, que a Lei Federal, em seu artigo 3º, parágrafo 1º, inciso, permitiu, como não poderia ser diferente, aos municípios o estabelecimento de legislação própria de classificação de baixo risco. Para fins, aí eu cito o artigo 3º, que diz, para fins dispostos no inciso 1º do caput deste artigo, ato do Poder Executivo disporá sobre classificação de risco, sobre classificação de atividade de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Cumprindo esse objetivo, observo que o município editou a Lei 7884 de 2021, alterando os dispositivos da Lei Municipal 7654 de 2019, que dispõe sobre o registro de pessoas físicas e jurídicas e o processo de concessão de alvará de licença de funcionamento e de estabelecimento e da outras providências, definindo o uso do enquadramento empresarial simplificado e da autodeclaração, previsto na Lei Estadual 17071 de 2017, para a classificação do risco das atividades. Aí aqui eu copio o artigo 4º mencionado, acho que não tem necessidade de ser lido nesse momento.
só o parágrafo 6º, que para fins de aplicação desse artigo, os critérios de classificação de grau de risco serão aqueles definidos pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pelo enquadramento empresarial simplificado. Analisando a Lei 17.071, a lei estadual, citada no regramento municipal, essa dispõe em seu parágrafo único do artigo 1º que dispõe sobre as regras comuns ao enquadramento empresarial simplificado e à autodeclaração e da outras previdências. Ainda naquela norma se conta que o empresarial simplificado será definido por diretrizes, informações e classificações que permitam imediato e integral funcionamento da atividade empresarial institucional com base em informações constantes na autodeclaração de que trata o artigo 3º dessa lei, sem prejuízo de posteriores exigências e fiscalizações. Por sua vez, o mesmo regramento ainda define em seu artigo 3º que a autodeclaração é composta do conjunto de informações fornecidas pelo interessado para análise dos processos no enquadramento empresarial simplificado perante órgãos e as entidades de que tratam o caput do artigo 2º dessa lei, referente às empresas ou entidades sem fins econômicos, consideradas com baixa probabilidade de risco de incêndio, grifos nossos. Veja-se que os órgãos e as entidades referidas nos dispositivos são Diretoria de Vigilância Sanitária, Diretoria de Saúde do Estado, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, Secretaria do Estado de Segurança Pública, Fundação do Meio Ambiente e suas coordenadorias e desenvolvimento ambiental, a Junta Comercial do Estado, conforme descrito no artigo 2º em verbis. Também eu cito aqui o artigo 2º da lei, que menciona o Corpo de Bombeiros entre as entidades que precisam se manifestar quanto ao grau de risco e dispenso ou não de autorização. Portanto, o município de Criciúma, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Federal número 13874, adotou a Lei Municipal 7654, com alterações posteriores, o enquadramento empresarial e das entidades de fins não econômicos simplificado, o EES, e a autodeclaração prevista na Lei Estadual 17.071, que por sua vez remete ao artigo 2º na normativa do Corpo de Bombeiro. Eu transcrevo esse artigo também. Em síntese, a Lei Municipal 7884 adotava como critério de classificação de grau de risco o enquadramento previsto na Lei Estadual 17.071 de 2017, a qual se reporta, dentre outras, as normativas do Corpo de Bombeiro, em especial a de número 001, DAT, do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Desse modo, no momento da ocorrência do fato gerador da exação, não estava requerente dispensada do atestado emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar das normas de segurança contra incêndio, não sendo, portanto, aquele momento, a atividade considerada pelo município como de baixo risco para fins de incidência da taxa, o que só se verifica a partir da recente inclusão do parágrafo único do artigo 340-A do CTM. Ante ao exposto, inexistente quaisquer dispensas legais que possam acarretar na anulação do lançamento, considerando que o eventual emprego da equidade não poderia resultar na dispensa do pagamento do tributo devido, artigo 108, parágrafo 2º do CTN, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se, portanto, o lançamento perfectibilizado pelo fisco incólume. É como voto. Desculpa a extensão aqui do julgamento, mas eu precisava consignar todos esses fatos aqui no meu voto. Senhor relator, eu agradeço pelo seu voto e coloco a matéria em discussão entre os conselheiros. Não desejam discutir? Presidente, parecem dois pontos. Primeiro, a questão do enquadramento ali dos serviços médicos e a questão da holding financeira. Seria esse ponto primitivo. E uma outra questão secundária ou paralela, a questão do baixo risco. Perfeito. São esses dois pontos que são debatidos pelo contribuinte. O que se debate pelo contribuinte, ele fez uma inclusão de um KNAI, certo, holdings financeiras dentro das atividades que ele desenvolveria, talvez por equívoco. Já podemos até fazer um comentário prévio aqui sobre esse procedimento, mas isso não cabe, eu acho que é o Conselho discutir a legitimidade e legalidade de se incluir um KNAI para sair do Simples Nacional no meio do exercício. A gente sabe que a opção é pelo ano, né? Opção anual. Se isso seria uma ação dentro do planejamento tributário correta, mas isso não caberia ao setor de auditoria eventualmente verificar essa questão. Pessoalmente, eu entendo que não é um procedimento correto,
para sair do Simples Nacional, você inclui uma atividade que você sabe que não vai desenvolver, só para sair do Simples Nacional. O fato é que ela foi incluída, isso atraiu o fato gerador da taxa, um KINAE elevado. Naquela oportunidade ainda não existia previsão de revisão disso por equívoco do contribuinte. Olha, eu incluí, o lançamento foi realizado, eu recebi a notificação, eu percebo que eu não exerço, eu tenho agora 30 dias para fazer o pedido de revisão. Naquele momento não existia essa previsão. Transcorreram-se alguns meses e o contribuinte, com razão ou não, eu entendo o valor talvez bem elevado para uma atividade específica, só que a gente aqui não pode declarar inconstitucionalidade de lei. Não, tudo bem. Só antes doutor prosseguir, qual é o período que... O processo é digital, é 2023 a taxa. Tá. Só um ano. Só um ano. Pelo que eu me recordo, a insurgência se deu 3 meses ou 4 meses após o lançamento. Tá. A minha dúvida é o seguinte, essas duas atividades, digamos assim, serviços médicos e a rede financeira, de acordo com a classificação atual, seria classificada como baixo risco? Perdão. Baixo risco, todas as duas atividades seriam da mesma... Hoje, adotando o critério da lei estadual, a atividade de holding financeira é baixo risco. Até instituições financeiras hoje são classificadas como baixo risco. Esse ano Serviço não haveria... também. Serviço médico, eu creio que não. Eu não tenho certeza, obviamente, precisaria olhar ali o anexo único da Lei 18. Ontem eu olhei o anexo único porque no processo que está pautado para julgamento eu vi que tinha atividade de holding não financeira. E a holding não financeira não estava no anexo. Então eu acho que a holding financeira também não deve estar no anexo. Foi algo que eu realmente precisaria consultar o anexo único. O fato é que na época do fato gerador, que é o que a gente está analisando, obviamente não a lei atual, aquela atividade, entendo eu, não estava dispensada do lançamento da taxa. Foi incluída, correu o fato gerador. Eu penso que se a atividade incluída era baixo risco, baixo risco independente da questão, corpo bombeiro, nós já vimos decidido aqui no Conselho, é claro que cada caso é um caso, cada posicionamento pode ser revisto a qualquer momento, né? Mas eu participei especialmente de dezenas de julgamentos, inclusive por unanimidade de empresas que a gente superou essa questão do enquadramento do corpo bombeiro, justamente para dar vazão aquilo que a lei federal e a lei estadual já vinham apregoando já há anos anteriores. Então, a minha dúvida é essa. Se a holding financeira é baixo risco... De acordo com a 18? De acordo com a 18 eu supero, mas de acordo com a atual. Não, a 18 é a atual. A gente agora remete, o nosso código agora remete a classificação. Foi feita alteração, mas eu digo pode o atual... conferir aí no anexo. Entra aqui na internet, ver lei 18.091. É que na verdade a gente está entrando no fato de que é ou não a questão da atividade que não era para estar lá. Então, eu acho que não é bem por aí o caminho. Mas essa é a questão também, Sim, que o fato claro, da atividade estar lá e seja a fiscalização. Uma situação aqui, defesa oral, apresentando de fato as coisas que aconteceram. E o Felipe já veio com um argumento já declarado pronto praticamente, não sei se isso já veio de casa pronto, mas assim, me deixou estranho, porque o fato é, eu estou apresentando aqui novamente o que aconteceu de fato oral, para tentar ficar mais claro. Doutor, me pergunta, como é seu nome? Perdão. Doutor Jonas, a questão, assim, o julgamento é prévio, eu já trago o meu voto, o relatório, o que pode acontecer mediante a sua sustentação, a minha opinião mudar sobre os fatos e eventualmente eu pedir a retirada de pauta ou a prorrogação do julgamento. Até, inclusive, como está tomando uma coisa, porque não é de baixo risco, é uma outra situação, mas o fato é que essa atividade, ela foi colocada aqui, Felipe, pelo fato de que ela não era para uma situação que é praticamente comum, não existe nada de ilegal dentro da lei, tanto é que assim, se fosse ilegal, não existiria de fato.
Daí também não pode, eu entendo que você não tem esse conhecimento para fazer isso, Não, esse não, julgamento, sim. mas assim, ó, o fato é que a atividade só foi colocada por essa questão. Sim, mas Inclusive até para Perdão, presidente. Sr. Jonas, assim, se a gente necessitar da sua contribuição, a gente vai solicitar, tá? Perdão, você só um complemento ao que o Dr. Jonas falou e a gente continua aqui a discussão entre os jogadores. A declaração houve, a empresa se manifesta por meio de documentos que sim exerceria aquela atividade ou sim pretendia ao menos em determinado momento. A gente não tem como avaliar quando é uma atividade incluída que aquela atividade incluída foi para fugir do simples. Eu incluí algo que eu sabia que eu não ia exercer. Isso não tem como a gente saber olhando os documentos. E não é bem isso que a gente está discutindo. O fato é que ela foi incluída e, independentemente disso, atraiu a incidência do fato gerador. A questão é, como o doutor agora disse... Nós acabamos de verificar aqui, não na Lei 18.091, que é aquela que elenca um rol de quinais, que são considerados para fins de consideração de baixo risco, holding, independente de ser financeiro ou não está no rol. Então, a atividade holding não é de baixo risco. Outro detalhe é que, pelo que estou entendendo, esse lançamento refere-se à TLFE de 2023, cujo fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro de 2023. Exato. E estou entendendo também que essa alteração ocorreu durante o ano de 2022. Com a inclusão, o sistema verificou que o sistema calcula o seguinte: ele verifica o KNAI com maior ônus, exclui os outros e cobra só sobre o de maior ônus. Se isso ocorreu, e estou entendendo isso, durante o ano de 2022, seria uma obrigação do contribuinte comunicar à prefeitura a alteração da atividade. E nisso surgiria um novo fato gerador, já em 2022. Como a prefeitura não tem estrutura para pegar todos esses procedimentos, o senhor já deveria ter pago já em 2022. E pelo fato de ter a obrigação de ter comunicado à prefeitura a inclusão dessa nova atividade. O fato é que isso não estamos discutindo, né? Essa inoperância da prefeitura ocorreu, né? O fato agora é de 2023. E aí essa aqui é a discussão. Na Lei 18.091 não consta a atividade de rodo como atividade de baixo risco. Em fevereiro que foi feita a alteração. 2022? De 2023. Assim que a gente recebeu o comunicado do Alvará. Alterando para tirar de novo. Não, digo a inclusão. A inclusão deve ter sido em 2022. Deveria ter feito a exclusão no mês seguinte. Mas quando foi feita a inclusão? Em junho de 2022. 22, exatamente. Daí era para ter sido excluído em 2022. Eu estou dizendo ao senhor o seguinte: ainda assim, o fato de ocorreu também em 2022, embora não tenha sido lançado. O que eu estou levando em consideração é que não teve a exclusão no mesmo ano, já que o objetivo era só tirar ela do Simples Nacional. Certo. Então, Rafael, assim, se fosse esse ano e o contribuinte viesse até 30 dias da notificação de lançamento, agora temos a previsão. Ele pode solicitar a revisão dessa taxa. Então, foi até justamente por casos similares que nós propusemos essa modificação na legislação. Por equívoco, alguns contadores colocavam 50 quinais. Sim, isso aconteceu bastante e até eu sei que várias oportunidades, inclusive a previsão de fazer fiscalização em bloco, verificação. Exatamente. Isso é feito, o contribuinte vem aqui, reclama, é feito verificação da atividade efetivamente exercida. Aqui é uma situação um pouco peculiar, porque está sendo dita que foi feito algo proposital, né, para a inclusão não por equívoco, né, deliberada. Eu compartilho do entendimento do Dr. Rafael com relação à adoção acho que a gente pode concordar com isso, né? A adoção da legislação estadual como critério de corte para definir se a atividade é de baixo risco ou não. O que para mim não está muito claro é se, eu não lembro, evidentemente, se o KNAI de atividade financeira, de holding financeira, ele está inserido não na legislação estadual, mas na legislação federal sobre atividade de baixo risco. Isso para mim não está claro, que é uma questão de fato. Até se eu puder ter acesso ao CNPJ, talvez eu consiga consultar aqui. Mas com relação à adoção da legislação estadual, até já tinha feito a minuta de já tinha
o meu voto pronto, na verdade, já tinha apresentado meu voto no julgamento anterior, que acabou que o contribuinte parcelou, né, o valor do alvará, e a gente perdeu a necessidade de entrar na discussão. O processo até tinha sido retirado de pauta umas 2 ou 3 vezes enquanto a gente discutia essa questão. Mas eu renovo aqui o meu posicionamento de que a legislação estadual não pode ser usada como critério de corte para a legislação, para definir atividade de baixo risco no município, porque ela é uma legislação alienígena, né? Não é parte da legislação municipal. E não sendo parte da legislação municipal, a gente, enquanto município, estaria violando o princípio da legalidade, entre outros, mas principalmente da legalidade. Porque o município estaria delegando a atividade legislativa própria dele para um ente do Poder Executivo Estadual e sujeito também a todas as mudanças de entendimento desse ente. A cada guinada do Corpo de Bombeiros Estadual, a gente teria ou não atividades incluídas como de baixo risco. Isso, para mim, fere e muito o princípio da legalidade. Então, se for no ponto do direito, eu entendo que não poderia ser adotado o regulamento estadual. Agora, assim, na questão de fato, que eu até agradeço pelo fornecimento do CNPJ, mas como não consta de fato aqui no cartão CNPJ da empresa da informação, eu não consigo verificar o que é. Mas, e também na própria legislação federal ali, eu também Não tem, né? Não consegui localizar. Nada. E aí, na questão de fato, se é ou não é atividade de baixo risco, eu adotaria que a resolução CG-SINDA, se eu não estou enganado, que é a legislação federal que trata da definição de atividades de baixo risco, por não haver legislação específica no município tratando da matéria. E deixaria essa questão de fato aí para uma definição em concreto. Não teria como afirmar isso agora por falta de material. Doutor, o senhor vai solicitar vistas, é isso? Para fazer essa Sim, verificação? sim, a princípio, sim. Eu fiquei agora com uma Na dúvida. resolução de ensino não tem tanto financeira quanto não financeira. Eu acredito, inclusive, que até o decreto estadual só copiou o federal, nessa última. Ele adota alguns outros critérios ali que também estão sendo considerados pelo município, como o tamanho do estabelecimento e a quantidade de empregados, né? Ele faz um corte para 1 ou 2 empregados, então qualquer atividade que tivesse mais que 2 empregados já seria cortada como não sendo de baixo risco. Entendi. Estava falando mais da questão do anexo mesmo. Sim, mas não constando do anexo, eu na questão de fato eu acompanharia o relator mesmo. Doutor, agora eu fiquei realmente com uma dúvida do seu entendimento. Nós tínhamos até o ano passado a definição de baixo risco aqui em Criciúma, adotando a Lei Estadual 17.071, que é enquadramento empresarial simplificado, que utiliza-se de um tripé: meio ambiente, vigilância sanitária e corpo de bombeiros. Certo? Isso, para 2024, foi alterado. Certo? Não se utiliza mais isso. Porque justamente a norma do corpo de bombeiros tinha uma situação lá que se fosse baixo risco, só se fosse de caráter residencial, de até 200 metros quadrados, com até 2 funcionários, uma coisa assim. Sim. Praticamente excluía a possibilidade de alguém ser baixo risco. Então, verificando essa realidade, e sabendo que o Estado publicou uma lei estadual elencando um rol de quinais que não se analisa mais bombeiro, nem meio ambiente, nem vigilância sanitária, só os quinais, nós alteramos o nosso regramento para olhar. Em Criciúma não se adota mais a lei estadual 17.071 e passa-se a adotar a lei 18.091, que é a do rol dos quinais. A resolução do CGSIM, salvo engano, ela disse: utiliza-se isso desde que não tenha no Estado ou no município um regramento específico. Agora, com a adoção da 18.091, que tira o bombeiro e fica só os quinais, o senhor ainda entende que não deve ser aplicado? Sim, eu entendo que não deve ser aplicado, porque continua sendo uma surpresa para mim. Continua sendo uma legislação estrangeira. Para efeito de legislação específica do ente, eu entendo que tem que ser passada pelo legislativo do ente.
Não, realmente é só nada- realmente uma dúvida de interpretação. Essa É, realmente foi uma que surpresa para mim. persiste o mesmo problema de antes, que é o Estado muda, muda a legislação e o município vai junto com aquela mudança, aquela guinada do Estado. Eu não acho que nesse ponto mude o que eu disse antes. Então, só para nós retomarmos o processo propriamente dito, o senhor vai solicitar vistas ou está convencido que eu posso coletar os Não, votos? porque o doutor já me esclareceu que Não tem hold financeira no G5. então não é atividade de baixo risco, acho que daí a gente não precisaria nem ter entrado nesse... Estão confortáveis para coletar os votos, então? Doutor José, como o senhor é a primeira vez, eu adoto um critério diferente dos tribunais, que normalmente os tribunais coletam o voto depois do relator, do mais novato ao mais antigo, né? Mas só como nós estamos no tribunal administrativo, tem representantes do executivo e da sociedade, eu costumo adotar o critério que nós adotamos no TATS, que é o Tribunal Administrativo do Estado, que sempre eu coleto em cruz. Se o relator for representante do executivo, eu costumo coletar em cruz da sociedade e assim por diante. Então, só para justificar qual é a sistemática que eu adoto para coletar os votos. Então, o conselheiro relator, ele vota pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso. Então, doutor Rafael, como o senhor vota? Com o relator. Acompanha. Doutor José, como o senhor vota? Com o relator. Acompanha. Doutor Raia? Com o relator. Acompanha. Então, como eu declaro o resultado do julgamento do processo, por unanimidade de votos, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão de primeira instância. Doutor Jonas Martins, apesar de nós não sermos justiceiros, nós somos vinculados à aplicação da legislação. Por mais que pareça realmente injusto essa situação, nós não conseguimos dispensar a aplicação da lei. Eu agradeço a sua presença, fique à vontade para continuar na sessão ou se quiser sair, pode ficar à vontade. Voltamos então à ordem da pauta. O processo primeiro pautado é o recurso voluntário 654-051 de 2022, cujo processo de primeira instância foi o 652-942, também de 2022. O assunto é cancelamento de notificação fiscal de ISS. O recorrente é Bela Fashion Cabeleireiros Limitada. O conselheiro relator é o conselheiro Ryan Biava Rocha. Conselheiro Ryan, nós não tivemos solicitação de sustentação oral. Então, eu passo a... Presidente, esse processo específico eu vou pedir para tirar de pauta. Tirar de pauta? Eu quero baixar em diligência para esclarecer um fato. Sem problema. Então, decisão, o conselheiro relator solicitou a retirada de pauta. Conferiu o 654-051 de 2022 e 652-942 de 2022. Esse aqui faltam... Aqui eu tenho 632-247 e 652-942. 652-942. E o outro? 632-247. Etiquetado como Bela Fashion. E esse, o 652 é o de segunda instância? Sim. Tá, nós já vamos verificar isso então. Qual é o número o primeiro? 632-247. E a impugnação ou a juntada de documento? Esse aqui é a impugnação. Tá, depois já verificamos isso. Então, sequência da pauta, recurso voluntário 655436 de 2022, processo de primeira instância 644346, também de 2022. O assunto é cancelamento de notificação de lançamento de ISS. Recorrente é Elevation Treinamentos Limitado. O conselheiro relator é o conselheiro Ryan Biava Rocha. Também nós não tivemos a solicitação de sustentação oral, de forma que eu passo então a palavra para o conselheiro relator, para fazer a leitura do relatório e pode emendar, como não temos sustentação oral, a sua análise do seu voto. Trata-se de recurso interposto contra a decisão de primeira instância, qual rejeitou a impugnação realizada pelo contribuinte, tendo mantido autos 644-346, tendo mantido incólume a notificação de lançamento 422
638, relativamente ao lançamento de ofício de ISS para o período fiscalizado, de janeiro de 2017 até junho de 2022, no valor de R$ 720.141,48, acrescido de correção em juros até a quantia de R$ 1.307.160,24. O lançamento remonta à ação fiscal 249 de 2022, em que o senhor auditor fiscal, após analisar a documentação fornecida pelo contribuinte, concluiu que, a despeito da mudança de tratamento tributário dado pelo contribuinte, os documentos fiscais correspondentes às declarações mantinham os fatos geradores similares aos discriminados nas notas fiscais de serviço. Fato esse que, somado às demais circunstâncias identificadas no decorrer da fiscalização, levou o fisco municipal à conclusão de que a circunspecção dos aspectos fáticos e legais permite concluir que o contribuinte agiu com dolo destinado a subtrair a tributação normal de suas operações, praticando, portanto, elusão fiscal. A decisão de primeira instância afastou originariamente a impugnação do contribuinte, mantendo rígida a notificação de lançamento com base nos seguintes fundamentos, os quais transcrevo para evitar tautologia desnecessária. Primeiramente, convém ressaltar que a própria impugnante posiciona seu produto no mercado como tratando de uma mentoria, conforme se observa do sítio eletrônico www.conversãoextrema.com. Ademais, colhe-se informação de que há inscrições abertas para a última turma de mentoria de 2022. Nesse ponto, em consonância com o entendimento do autor fiscal da Receita Municipal, cumpre mencionar que, se o produto consistisse em livro digital, não haveria necessidade de inscrição, muito menos que essas necessitariam de limitação. Este mesmo produto, Conversão Extrema, foi disponibilizado a esta julgadora de processos fiscais mediante criação de acesso na plataforma Hotmart. Importante reafirmar que, mesmo dentro da plataforma, em momento algum se tem a impressão de que se está adquirindo o livro digital, estando-se claramente diante de um curso/treinamento. Na plataforma observa-se a existência tanto de vídeos de treinamento quanto materiais em formato PDF denominados material de apoio. Tal material não consiste na transcrição do treinamento constante nos vídeos, mas de roteiro de treinamento que o treinador utiliza. O que se torna evidente é que o treinamento realizado no vídeo é necessário ao próprio entendimento dos textos disponibilizados, bem como que se trata de metodologia desenvolvida pelo próprio treinador/professor. Conclui-se que a aquisição dos textos, por si só, não permitiria um esclarecimento sobre os métodos a serem utilizados. É fato que a imunidade tributária em questão abrange livros, jornais, revistas, listas telefônicas, álbuns de figurinhas, fascículos, apostilas e todos esses itens em forma digital. Trata-se de uma imunidade de cunho objetivo, no qual esses bens ou mesmo o papel impresso com essa finalidade está abrangido. No caso, sob análise, se fôssemos aproximar o material de apoio disponibilizado pelo curso a algum dos itens acima descritos, poderíamos compará-los às apostilas. Em se tratando do único documento autônomo, o sexto significado acima é que se enquadra no conceito de apostila para fins de imunidade tributária. Não se entende como apostila os roteiros disponibilizados como material de apoio pelo curso Conversão Extrema, pois não se compreende que tenha um conteúdo apto a ser consumido sem a assistência das aulas gravadas, ainda que se apresentassem na forma de um resumo. No entanto, se fosse o caso, a imunidade aplicável a apostilas não imunizaria a prestação de serviços claramente identificável, consistente em um curso ministrado pelo criador do método, inclusive realização de mentoria. No recurso voluntário recorrente afirma que atua na comercialização de livros eletrônicos, gozando da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Sustenta que o posicionamento de mercado da empresa não é critério adequado para a determinação da incidência de ISS, pontuando que os livros comercializados se encontram registrados no ISBN, exemplificados pelos seguintes itens. Eu cito aqui. Afirma
Ainda que os treinamentos de imersão presenciais verificados pela Ação Fiscal 249/2022 tratam-se apenas de bônus gratuito disponibilizado no momento da aquisição dos livros pelo consumidor, não estando sujeitos à incidência do ISS. Prossegue defendendo a inexistência de provas de simulação ou fraude por parte da empresa apta a caracterizar a ilusão fiscal. Cita a decisão da Suprema Corte no julgamento do recurso extraordinário 330.817 do Rio de Janeiro, tema 593, e recurso extraordinário 595.676 do Rio de Janeiro, tema 259, bem como a súmula vinculante 132 do STF, cujo verbete é o seguinte: a imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam finalidades acessórias. Com base nesses argumentos, pugna o recorrente pela anulação do lançamento, cancelando totalmente a notificação de lançamento 422.638 pela comprovação subjetiva e objetiva que o contribuinte realiza a comercialização de livros eletrônicos, gozando da imunidade tributária prevista na Constituição. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa imposta no percentual de 50%, considerando o caráter confiscatório da penalidade. Recebido o atual do recurso, após a réplica, os autos digitais foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral do Município, sendo elaborado parecer jurídico tributário 20 de 2023, homologado pela Procuradora-Geral Ana Cristina Soares Flores Youssef, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão singular. É o relatório. Passa a leitura do voto. Imposto sobre serviços, nos termos do artigo 156 da Constituição, tem como fato gerador a prestação de serviços de qualquer natureza, não compreendidos aqueles inseridos no âmbito da incidência do CMS, devido aos estados. No caso em comento, o contribuinte sustenta que os eventos fiscalizados no período de janeiro de 2017 a junho de 2022 trata-se de comercialização de livros incidindo a imposto de imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal abaixo transcrita. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados do Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Sendo delongas, as alegações do recurso não merecem acolhimento. Como bem pontuado pela decisão de primeira instância, fato que também foi verificado no decorrer da fiscalização, os serviços prestados através do endereço conversãoextrema.com mostram-se incompatíveis na sua maioria ao conceito de livro, ainda que considerados os e-books e audiolivros comuns hoje em dia, conforme alegado pelo recorrente. Nesse sentido, a forma de contratação e disponibilização do serviço, marcadamente a abertura de inscrições por prazo determinado, limitação de vagas, indicação dos livros como tratando-se de matéria de apoio das aulas, sobretudo o oferecimento do curso por meio de mentorias mensais que exigem a presença das figuras do aluno e do professor, a exemplo do curso Atitude 2.0, deixa claro que se tratam de aulas ministradas no intuito de ensino e propagação de conhecimento técnico. Não se está aqui dizendo que as aulas não possam ser transformadas em livros, revistas ou periódicos, nem que os livros não possam conter cursos completos ou serem vendidos na forma de videoaulas ou audiolivros. Contudo, repita-se o estabelecimento de limite de tempo para a matrícula dos interessados, bem como todos os fatores tais a disponibilização do curso apenas por prazo determinado, evidencia fortemente que não se trata pura e tão somente da venda de livros. Quanto à alegação do recorrente de que as aulas seriam simples bônus, há que se perceber uma desvinculação do material tido como livro, dotado do registro de ISBN, do material fornecido como vídeo, isto é, nem todo material disponibilizado como vídeo corresponde a um determinado livro, revelando-se que há sim prestação de serviço. Quanto ao preço, muito embora o recorrente alegue que ser um conteúdo gratuito, os diversos indícios mencionados pela decisão de primeira instância, pelo senhor editor fiscal, apontam para fraude e ilusão, ou seja, que a prestação de serviço foi mascarada propositalmente como venda de mercadoria, livro, que goza de imunidade tributária e claramente no intuito de eximir-se
a responsabilidade pelo recolhimento respectivo, logo inviável acolher-se à tese do recorrente. A despeito disso, por outro lado, há que se considerar que, efetivamente, houve a entrega de livros aos adquirentes pelo recorrente, sendo esses dotados de todas as características mínimas para assim serem considerados. Isto é, há um material que está sendo veiculado pelo recorrente em formato de texto.pdf, que transmite conhecimento, informação ou ideias aos leitores, sendo que referido material está devidamente registrado no ISBN. Não cabe aqui perquirir quanto à qualidade do conteúdo do referido material, se é pouco ou muito instrutivo, se permite ou não a apreensão completa do sentido das lições a que se propõe, porquanto não cabe ao intérprete limitar o alcance do texto constitucional a tal ponto de retirar-lhe a eficácia por meio de meras conjecturas de ordem subjetiva ou posicionamento pessoal do julgador. Caso contrário, incorrer-se-ia no risco de afrontar o entendimento simulado pela Suprema Corte no enunciado 132, segundo o qual a imunidade tributária constante do artigo 150 aplica-se à importação e comercialização no mercado interno de livro eletrônico, dos suportes para fixá-los com leitores de livros eletrônicos, ainda que possuam finalidades acessórias. Posta a situação como está, entendo que o recorrente disponibilizou seus serviços de ensino conjuntamente com a venda de livros, de maneira a mascarar a prestação de serviço. Tal fato, porém, evidencia de ser desacertada a adoção integral do valor das notas fiscais emitidas pelo contribuinte como base de cálculo para a apuração do ISS incidente na operação, porquanto nela também se acha certamente incluído o valor referente aos livros vendidos pelo recorrente, propriamente ditos. Estes sim, dotados de imunidade tributária, estando além da possibilidade de tributação pelo município de Criciúma. Destarte merece adequação à parte do relatório fiscal circunstanciado e exarado na ação fiscal 249 de 2022 e mantido pela decisão de primeira instância, onde se diz que o que fora declarado nesse período como venda de mercadorias, na verdade, refere-se às prestações de serviços. Toda a base de cálculo declarada e recolhida para o ICMS fora tida como montante sujeito à incidência de ISS. Por conseguinte, carecendo as declarações e informações do contribuinte de idoneidade face à prova de fraude e ilusão fiscal, a fim de assegurar a correta apuração da base de cálculo do ISS devido ao município de Criciúma, garantindo-se de outro norte o direito de contraditório em ampla defesa ao contribuinte, tem-se por coerente a adoção do procedimento previsto no artigo 148 do CTN, correspondente ao artigo 61 da Lei Complementar 287 de 2018, abaixo transcrito, que diz: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor do preço de bens ou serviços, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço com base nos elementos disponíveis, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações apresentadas ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, ressalvados os casos de contestação ou avaliação contraditória administrativa ou judicial. Em caso, presumidamente, cada nota fiscal emitida pelo contribuinte no período fiscalizado correspondeu simultaneamente à venda de livro e à prestação de serviço tributável pelo ISS. Logo, deverão ser considerados ocorridos tanto os fatos geradores quanto as notas emitidas. Para a apuração da base de cálculo, deverão ser considerados os elementos disponíveis, atentando-se para o preço normalmente praticado pelo mercado para atividades da mesma espécie e complexidade. Deverá ser observado ainda o porte do contribuinte, caso seja utilizado pelo auditor fiscal o método comparativo de preço, limitado valor, quanto ao seu máximo, ao que foi indicado nas notas fiscais pelo contribuinte, pois, em última análise, não fora praticado preço superior. Também não serve a simples dedução dos valores supostamente correspondentes aos livros, como constou nas folhas 187 seguintes do relatório fiscal circunstanciado e exarado na ação fiscal 249 de 2022, pois não cabe aqui precificar os livros vendidos pelo contribuinte, mas sim a prestação do serviço de ensino, objeto da tributação pelo ISS, sendo essa a base de cálculo que se pretende apurar. Por fim, tal procedimento deverá assegurar o contraditório do contribuinte, como determina o artigo 61 da Lei Complementar 287 de 2018. Desta feita, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, porquanto comprovado o dolo de ilusão fiscal por parte do contribuinte, e de ofício anular a notificação fiscal de lançamento 422.638 por incorreção da base de cálculo, nos termos da súmula 473 do STF. Diante disso, determina a instauração de processo regular para apuração da base de cálculo do ISS relativa às operações fiscalizadas na ação fiscal 249 de 2022, ao qual deverá respeitar as balizas aqui fixadas. É como voto. Doutor Raimundo,
Perdão, o senhor conhece e no mérito desprover, mas faz uma consideração ao final, é isso? Sim. Como é que é essa De consideração? ofício, eu determinei que fosse apurada a base de cálculo. E não foi feita a apuração da base de cálculo? Não, foi toda elas, foi simplesmente pegado todas as notas fiscais de ICMS e tratadas como se fosse SS. Aí ali naquele bojo eu entendo que inclui-se prestação de serviço, mas também livro, propriamente dito. E como a gente não pode tributar livro, eu determinei a apuração da base. Então é um provimento parcial, no caso, a princípio. Não porque foi feito de ofício, né? O recurso em si eu estou desprovendo. Eu estou determinando apenas de ofício, porque isso não foi suscitado nem debatido, mas é uma exigência que eu entendo que é inescapável, né? Porque ficou constatado isso, que estava incluído na base de cálculo o valor de livro. Eu terminei de ofício que fosse realizado esse procedimento. Então, o senhor conhece do recurso e no mérito desproveu o mesmo. Sim. Mas de ofício, então o senhor determina que seja feito, encaminhado à autoridade fiscal para apuração na base de cálculo. É assim como o conselheiro relata por voto. Eu coloco em discussão. Presidente, eu não sei se o doutor Rafael e o doutor José querem analisar esse processo. Se eles não tiverem esse desejo nesse momento, eu vou pedir vista. Fica à vontade, doutor. Eu tenho prioridades. Então tá ok. Então, Tudo após a leitura do relatório e da manifestação do voto do conselheiro relator, o conselheiro Filipe Borazivix Tavares solicitou vistas do processo. Até para analisar a extensão da própria determinação do Dr. Ryan. Perfeito. Doutor, obrigado. Se puder mandar depois o Word. Eu botei. Não. Não? Mas eu coloco. Manda lá para ele. Processo. Então, apregou o último processo para julgamento, o recurso voluntário 670766 de 2023, processo de primeira instância 67103 de 2023, assunto taxa de licença e fiscalização de estabelecimentos, atividade de baixo risco, recorrente a 7, assessoria e participações limitada, conselheiro relator é o conselheiro José Araújo Pinheiro Neto. Doutor José Araújo, também não tivemos solicitação de sustentação oral, então da mesma forma como no processo anterior, eu peço que o senhor faça a leitura do relatório e já emende a sua análise e manifestação do seu voto. Tá bom, muito obrigado. Bom, relatório. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra a decisão singular proferida nos autos do processo número 66-2361-2023 pelo julgador de processos fiscais, senhor Murilo Ribeiro Martins, o qual julgou improcedente a impugnação oferecida por ASEX, Assessoria e Participações Limitada. Em síntese, o contribuinte ora recorrente entende que possui isenção da taxa de licença e fiscalização de estabelecimentos TLFE, alegando que seu estabelecimento é destinado exclusivamente à atividade de baixo risco, nos termos do artigo 3.4a do Código Tributário Municipal de Criciúma. No entanto, a autoridade administrativa entendeu que os requisitos legais para isenção não foram cumpridos, uma vez que a empresa em questão exerce seu labor em imóvel comercial, em vez de exercê-lo em casa unifamiliar de até 200 metros quadrados construídos, segundo prescreve a resolução do Corpo de Bombeiros. Inconformado, o contribuinte ofereceu impugnação, afirmando que não existe lei municipal definindo diretamente os critérios para a classificação das atividades de baixo risco, mas apenas uma instrução normativa do Corpo de Bombeiros e que, por conta disso, deveriam prevalecer as normas federais sobre o assunto, notadamente o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei de Liberdade Econômica e a resolução CGSIM número 51/2019. As razões da impugnação foram encaminhadas à autoridade fiscal, que apresentou réplica e opinou pelo indeferimento do pedido, sob o fundamento de que, nos termos da Lei de Liberdade Econômica, o ato do Poder Executivo Federal, que dispôs sobre a classificação de baixo risco, só será observado na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Assim, deve prevalecer o conjunto normativo específico previsto no Decreto 1908/2022, Lei Estadual 17.071 de 2017, Decreto Estadual 413 de 2019 e a Resolução 1 do Comitê Gestor do Programa Santa Catarina Bem Mais Simples, todas as normas do Estado de Santa Catarina. A autoridade julgadora de primeira instância também concluiu que há lei específica regulamentando o artigo
Terceiro, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei de Liberdade Econômica, para julgar improcedente a impugnação. Na decisão, fundamentou que a Lei Municipal número 7654 de 2019, para definir baixo risco, reporta-se à Lei Estadual 17.071, que delega a órgãos técnicos a responsabilidade para determinar fatores que permitam definir o grau de risco das atividades econômicas, como é o caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, o qual definiu como baixo risco a atividade comercial desempenhada em edificação residencial, privativa, familiar, de até 200 metros quadrados de área total construída. E resignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando superveniência de fato novo, qual seja prova documental que corrobora a sua afirmação de que sua atividade é de baixo risco, bem como alega que a deslegalização ao Corpo de Bombeiros não autoriza a criar discriminação entre estabelecimento empresarial ser situado em imóvel de natureza residencial ou comercial, pois não há essa distinção na Lei de Liberdade Econômica. Por fim, reitero os demais argumentos lançados em sua impugnação. As razões do recurso foram encaminhadas à autoridade administrativa, que, em parecer opinativo, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, fundamentando que as taxas de licença têm como fato gerador o poder de polícia administrativo, e o fato de o estabelecimento ter se submetido à fiscalização, bem como a necessidade de emissão de alvará, corrobora a necessidade de incidência dessa taxa de polícia. Ademais, o fato do risco de atividade ser leve não configura como atividade econômica de baixo risco. Por fim, sustenta que a legislação estabelece, sim, limitações em relação ao local onde a atividade econômica é desenvolvida. Em ato posterior, a Procuradoria-Geral do Município, por meio do parecer jurídico tributário número 48/2023, manifestou-se pela manutenção dos créditos de TLFE lançados, uma vez que a legislação vigente, na ocorrência do fato gerador, adotava a Lei Estadual número 17.000 de 2017 como critério de definição das atividades de baixo risco. Além disso, os atos emanados pelas autoridades fiscais gozam de presunção de legitimidade, e não há provas no processo de que houve vício no procedimento que lançou o crédito tributário. Por fim, o recorrente peticionou ontem requerendo a juntada de nova prova documental e pediu também vista para que seja o processo encaminhado à Procuradoria, retirando-se de pauta, argumentando ser prova nova capaz de demonstrar o seu direito. O relatório passa aos fundamentos e ao voto, só justificando porque eu não retirei de pauta, porque ele juntou um alvará que dizia que a atividade dele era de baixa complexidade, mas a baixa complexidade ali se remetia a outro decreto, que é outra categoria, que é diferente de baixo risco. É a complexidade de instalar o sistema de segurança no prédio. Não significa que é baixo risco. Eu entendi que o documento novo não é capaz de alterar o voto. E aí passa para a votação. Com êxito do recurso, pois preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso voluntário, indefiro o pedido de retirada de pauta, pois a prova documental acostada não é capaz de infirmar as conclusões do voto. Passa ao mérito do recurso. Bom, compete aos municípios definir as áreas da cidade onde poderão funcionar os estabelecimentos empresariais. Assim, por exemplo, o plano diretor pode determinar que em determinados bairros é proibido o funcionamento de estabelecimentos comerciais, sendo uma área exclusivamente residencial. Em outros casos, a lei municipal poderá dizer que determinada área da cidade é exclusiva para estabelecimentos comerciais, não admitindo indústrias. Em virtude disso, quando a empresa pretende se instalar em determinado local, ela precisará obter do órgão municipal um alvará de localização e funcionamento, ou seja, um documento concedido pela prefeitura autorizando o estabelecimento comercial naquela área. Esta é uma atividade do município que pode ser enquadrada como exercício do poder de polícia. Logo, os municípios em geral cobram uma taxa para custear essa atividade. No município de Criciúma não é diferente. Os artigos 335 e seguintes do Código Tributário Municipal estabelecem a taxa de licença e fiscalização de estabelecimentos, a TLFE, para custear essa atividade de fiscalização. Nos termos do artigo 335 do CTM, o aspecto material do fato gerador dessa taxa é a concessão de licença obrigatória para a localização de estabelecimentos, bem como a verificação anual do cumprimento das posturas e normas urbanísticas municipais por parte dos estabelecimentos. Vale destacar que o STF entende que o simples fato de existir um órgão estruturado que exerça permanentemente a atividade de fiscalização já permite a cobrança da taxa de polícia
de todos aqueles que estejam sujeitos a essa fiscalização, independentemente de sofrerem efetiva fiscalização. Assim, o recorrente ele alega que possui dispensa legal do pagamento da TLFE, uma vez que desempenha atividade econômica de baixo risco, nos termos do artigo 340-A, que diz: não incide a TLFE no estabelecimento destinado exclusivamente à atividade econômica de baixo risco, assim entendida aquela dispensada de qualquer ato público de liberação da atividade econômica, conforme estabelecido no artigo 3º, inciso 1º da Lei de Liberdade Econômica. Para fins de definição das atividades econômicas de baixo risco, será adotado o rol de atividades contido no anexo único da Lei Estadual número 18.091 de 2021. Para a definição do que é baixo risco, o legislador municipal definiu que será adotado o anexo único da Lei Estadual 18.091. Desse modo, não se desconhece que com o advento da Lei Complementar número 560, 2023, do município de Criciúma, publicada em 28 de setembro, a atividade do recorrente passou a ser considerada como de baixo risco, com base nos itens 11, 24, 130 e 205 do referido anexo, com exceção da atividade de holdings de instituição não financeiras, que apesar de ele colocar na inicial que esse KNAI está desativado, em pesquisa ontem eu vi que estava ativo ainda no site da Receita, né? Mas, mesmo assim, a gente deve se observar o aspecto temporal do fato gerador da taxa para delimitar a aplicação da lei tributária no tempo, uma vez que o lançamento ele se reporta a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posterior modificada ou revogada. É o artigo 146 da CTN. Ademais, a lei tributária ela só retroage nas situações específicas previstas no artigo 106 do CTN, o que não é o caso. O critério temporal da regra matriz de incidência tributária da TLFE para os estabelecimentos que já possuem inscrição no cadastro municipal é o dia 1º de janeiro de cada ano, de cada exercício. Assim, no caso em discussão, o lançamento se reporta à legislação vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, 1º de janeiro de 2023, quando ainda não estava vigente a Lei Complementar número 560/2023. Desse modo, para a definição do que é baixo risco, aplica-se o conjunto normativo citado na decisão em primeira instância, em detrimento do regulamento federal, o qual só será observado na ausência de legislação mais específica, conforme o princípio da predominância do interesse. Portanto, o critério a ser observado para a dispensa legal da TLFE, cujos fatos geradores tenham ocorrido em 1º de janeiro, é o previsto na Lei Municipal número 7.654 de 2019, combinado com a Lei Estadual número 17.071 de 2017, combinado com o Decreto Estadual número 1908/2022. Não se enquadrando recorrente nesse conceito. Quanto aos novos documentos acostados em sede de recurso e de petição nos autos, esses não são capazes de infirmarem essa conclusão, uma vez que os conceitos de atividade econômica de baixo risco, baixa complexidade do imóvel e risco leve para incêndio não se confundem, se não vejamos. Aí eu trouxe as definições do que são essas atividades na normativa estadual, né? Atividade econômica de risco baixo são aquelas com reduzida possibilidade de danos às pessoas, patrimônio ou meio ambiente, e faz aquela série que o Dr. Cascais já citou. E a complexidade do imóvel ela já se refere à facilidade de execução do SMSCI, que é pelo que eu vi, é um sistema de proteção de riscos de incêndio. É como se naquele prédio você consegue instalar esses equipamentos de proteção de risco. E já o risco leve, que ele se refere no último documento, se reporta ao Decreto Estadual número 4.909, que diz respeito só ao risco de incêndio. Também não pode ser confundido com atividade econômica de baixo risco. Assim, todos esses documentos, nenhum deles significa dizer que a atividade econômica do contribuinte seria de baixo risco. Além disso, nos termos do artigo 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, e a lei é clara que só dispensa atividade econômica de baixo risco. Por fim, o processo judicial citado pelo recorrente ainda não transitou em julgado, uma vez que pendente de julgamento do recurso especial interposto pelo município de Criciúma, perante o Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, mas pelo seu não provimento, confirmando, portanto, a decisão do julgador de primeira instância. É como voto. Obrigado, doutor José Araújo Pinheiro Neto. O senhor vota pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Isso. Coloco a matéria em discussão. Só me esclarece, quais são as atividades que ele exerce? São várias? São né? várias atividades. São várias, né? Infelizmente eu não coloquei todas aqui, mas tinha atividade de holding de instituições não financeiras. Já entraria na mesma situação do outro caso, né? Ele colocou na petição que ele não exerce essa atividade, mas quando eu pesquisei estava lá no Contrato social. Afirmou que não exerce, mas na prática... não exerce, mas está lá. Eu vi ontem no site da Receita, continua lá no cadastro da Receita. Além dessa, É atividade de assessoria, de baixa complexidade, todas as outras estão no anexo. Mas a época, como eu coloquei na minha decisão, a gente não se reportava aquele anexo, mas sim ao outro decreto estadual, que era aquele que era o decreto anterior, né? que era o a gente decreto comentou ainda há que pouco. positivou a instrução normativa dos bombeiros. E aí, como eu disse, a lei ela não pode retroagir. E eu entendo que essa lei ela não foi meramente interpretativa, porque ela simplesmente está definindo o que é, ela não está interpretando a legislação, né? Então ela não pode voltar, tem que ver o fato gerador de 2023. 2023 era aquele regramento que existia à época. Eu mantenho o mesmo posicionamento que eu já tinha exposto no julgamento anterior aqui da sessão. E pelo mesmo motivo eu acompanho o relator, né? Essa atividade não está inserida não no rol da legislação estadual, mas no rol está excluída do rol da legislação federal. Só para pontuar um pouco mais o que eu comentei antes, como votei antes, eu entendo que a legislação federal ela adotou como critério o seguinte: aplica-se a legislação federal, exceto se no âmbito daquele do ente federativo existe uma legislação específica. E não existindo, aplica-se a federal. Né? Não acho que seja válido usar o critério de delegação de competência de um ente para o outro. Se o município não tem um específico, usa o federal. Se o estadual não tem específico, usa... Nem no âmbito da legislação concorrente, a lei da União estabeleceu as normas gerais, a estadual... Não, porque nesse caso específico dessa lei, ela diz especificamente que usa-se a federal, salvo se houver legislação específica. Mas a lei hoje municipal está colocando a estadual. Então ela não está aplicando, né? Ela está aplicando. Mas se ela não colocasse o estadual, de qualquer forma, seria a União que estaria... Aí, como eu disse, em qualquer momento a União pode mudar aqueles sinais, como o Estado pode mudar. A União que criou porque antes da União criar esse conceito de baixo risco, esse conceito nem existia. A gente só discute ele hoje por conta da legislação federal. Sim. Mas a própria lei federal, ela foi editada no âmbito da competência de direito civil, Sim. que é a competência privativa da União. Tanto que ela deixa claro lá na lei que não se aplica para fins tributários. Sim. Que tributária seria competência já concorrente. No caso, o ente já tem mais autonomia e o próprio ente do municipal entendeu que a lei estadual abarca o interesse local. E concordo. Só pontuo que no âmbito da taxa de alvará, ela demanda uma atividade, uma prestação de serviço específica, Sim. que não é tributária, é uma atividade fiscalizatória e administrativa. E a taxa ela é consequente, né? Sim. Decorre de uma prestação de serviço. Mas desaparecida a necessidade da prestação de serviço, não se justifica o tributo pelo Mas tributo. no caso, essa taxa de licença, ela não é de serviço, ela é taxa de polícia. Ela é por conta da fiscalização. Não, serviço público, né? A prestação de serviço público de fiscalização. Essa atividade fiscalizatória que não deixa de ser uma atividade que demanda pessoal, demanda instalações, demanda aparelhamento, custo para atividade para a máquina pública, mas desaparecida a necessidade de fazer essa fiscalização, o tributo pelo tributo, não entendo que se sustente. Ok, doutor Rai, então acompanha o voto do conselheiro relator, os demais conselheiros estão concordados Presidente, para votar? eu tenho alguns pontos que ficou claro, assim, pelo menos o que foi declarado pelo relator, no sentido de que a empresa seria baixo risco, porém naquele período não se enquadraria pela Sim. legislação lá que era aplicado ao tempo, por bombeiro, aquela coisa toda lá.
Então, dentro dessa consideração, desse ponto, é baixo risco hoje, baixo risco. Porém, lá, pelo Corpo Bombeiro, não era. Eu volto a afirmar meu posicionamento, como já fiz nos processos que julgamos nos anos anteriores, 2023, 2022, entendendo que a legislação aqui municipal não pode prevalecer, deve prevalecer a legislação federal e estadual, se for o caso, e no sentido de que o contribuinte estaria dispensado do pagamento da referida taxa, tá? Por ser, pontuou pelo relator, baixo risco. Ser baixo risco, independente do tempo, né? Já interpretamos isso dessa forma aqui nesse conselho, eu entenderia pelo provimento do recurso. Mas essa aqui, apesar de eu não ter utilizado... Inclusive, tem mandado de segurança, né? O relator, o doutor colocou, que está indo pro grau máximo ali, né? STJ. Brasília, né? Então já foi, pelo que se sabe aí, procedente de primeiro e segundo grau, né? Para afastar a cobrança da referida taxa, né? Mas Doutor esse José, só um esclarecimento que agora eu também fiquei confuso. Eu estou equivocado ou o senhor afirmou que existe no rol de atividades da empresa a atividade de holding? é isso que eu iria falar agora. Que aí, se for, ela não estaria com baixo risco, né? Isso é o tempo de exação. Eu pontuei que a atividade lá da empresa ainda aparece holding de instituições não financeiras. E por conta disso, ela não seria uma atividade de baixo risco. Eu não cheguei a pedir diligência, confirmar, porque não foi meu fundamento de decidir. Meu fundamento de decidir foi que aplicava-se aquela legislação. Mas mesmo se a gente fosse aplicar a legislação atual, ela também continuaria não sendo de baixo risco, por conta de ainda continuar como holding de instituição não financeira. Então vamos abordar esse ponto da holding de baixo risco. O contribuinte, pelo que está colocando, então, o doutor, alega que não exerce essa atividade. Aí eu questiono, foi feita fiscalização em loco lá, quando o contribuinte reclamou aqui na prefeitura? Esse é o ponto. Mas voltamos ao que nós Mas esse nosso entendimento é a partir dos fatos geradores de 1º de janeiro de 2024. Então, esse aqui é o de 2023. Se o contribuinte reclamou essa situação que não exerce, diferente daquele caso onde deliberadamente alterou para conseguir um benefício, aqui não parece ser o caso. Talvez, como a gente debateu lá anteriormente, o contribuinte estabeleceu um rol de quinais lá, né? O município chegou a um determinado ponto que alterou ali a base de cálculo da cobrança da taxa, porque entendia que era o quinai mais gravoso, né? Então, o contribuinte pediu a revisão, ou a exclusão por baixo risco, ou a revisão porque não exercia atividade. Então, se é dentro dessa consideração, não sendo provido o recurso por ser baixo risco, então o recurso deveria ser provido para retornar lá para a fiscalização, para ir lá em loco para verificar as atividades efetivamente exercidas pelo contribuinte e, de fato, enquadrar naquilo que ele exerce, de fato. Então, é mais ou menos dessa forma como eu entendo, sendo coerente com aquilo que eu, né, manifestei, não só nos anos anteriores, como também no voto que veio aqui no primeiro julgamento desse dia de hoje. Com relação ali à atividade, o fato dele que ainda constar, mas foi verificado pelo doutor só no cartão CNPJ da empresa. Isso, mas foi como eu falei, essa não foi a minha razão de decidir. A minha razão de decidir foi a mesma da decisão de primeira instância. Foi porque o fato gerador se deu em 1º de janeiro de 2023 e a gente ainda não tinha legislação estadual definindo, a gente não se reportava ainda na legislação estadual. A gente tinha a legislação municipal que apontava para a estadual, que apontava para o decreto, que foi o decreto positivado do Corpo de Bombeiros, com base na instrução normativa emitida pela instituição. Como não tem, eu acreditava que havia como verificar na data do fato gerador, que na data do fato gerador ele exercia essa atividade, mas não tendo como verificar. E tratando-se de um pedido de revisão, nesse caso eu estaria acompanhando a divergência. Perfeito, então o conselheiro relator conhece do recurso e vota pelo disprovimento. O conselheiro Rafael abre uma divergência, no sentido de que, se for o caso de conhecer, determinar a análise da situação, de que se o pedido dele foi analisado ou não em relação à consideração de baixo risco. O conselheiro Ryan acompanha a divergência.
Conselheiro Felipe, como o senhor vota? Presidente, eu sou bastante solidário a esses pedidos que vêm dos contribuintes. Eu particularmente entendo que a taxa de fiscalização e localização de estabelecimentos ela apresentava muitos problemas. A própria ausência de uma previsão que hoje existe, que a pessoa pode pedir a revisão caso ela não exerça aquela atividade, que muitas vezes é o contador que incluiu. Mas o fato é que aqui em âmbito administrativo a gente não pode declarar inconstitucionalidade de lei, não pode julgar por equidade. Nós tínhamos um entendimento firme de que o critério de baixo risco era definido depois de vencidas todas as exclusões pela normativa do Corpo de Bombeiro. No momento do fato gerador, 1º de janeiro do ano passado, aquela atividade, ainda que não exercida, ela poderia vir a ser, por estar prevista tanto no contrato social quanto no cartão CNPJ. E eu não vejo possibilidade da gente dispensar o pagamento desse tributo, ainda que nós entendamos estar havendo uma injustiça, tá? Moral, quem sabe. Eu só pontuo que tanto é dispensado que os contribuintes estão sendo vitoriosos no judiciário. Perfeito, Inclusive, não. Coletivamente, né? Não é uma ação, não são, talvez deve ter ações individuais, não conheço. Talvez. Mas coletivamente, né? Ações coletivas, né? Então, Muito provavelmente, doutor Rafael, se eu estivesse na posição do contribuinte, eu eventualmente judicializaria a questão. Pensando, obviamente, fora da nossa competência aqui para decidir. O fato é que, em âmbito administrativo, eu gostaria de ter uma posição contrária, mas adstrito ao que manda, pelo menos no meu entendimento, as nossas normas, pela legalidade estrita e irrenunciável, eu não tenho como não acompanhar o relator nesse voto. Peço as devidas vênias, certamente. Esse ano não vamos ter, esperamos não ter mais esse problema, que agora com a notificação, 30 dias o contribuinte poderá vir à municipalidade solicitar essa revisão, mas eu acompanho o relator. A gente pode até fazer a sugestão, a gente pode editar uma lei específica também municipal, como o Estado fez, e reportar a própria lei municipal, para não ter essa divergência de dizer que a gente está acompanhando a lei estadual, fazer a própria lei do município, estabelecendo quais são as atividades de baixo risco. Seria Porque aí já não evitaria qualquer tipo de questionamento. Assim como de ausência de lei específica municipal. Assim como acontece na lei do ISS, né, tem a relação de código de serviço na 116, a gente vai na 116, pega praticamente, copia ipsis literis que está lá e coloca no 287. Porque a gente não pode nem criar. Poderíamos fazer isso, uma relação de quinais, obviamente. Realmente é uma surpresa para mim, porque essa alteração legislativa que houve ano passado, adotando na lei municipal, remetendo, na verdade, a lei municipal remete a classificação de risco à lei estadual 18.091. Isso foi chegado a essa definição analisando os processos que houveram da OAB e do Conselho dos Contadores. Não sei se é CRC ou o Sindicato dos Contadores, mas do órgão que representa os contadores. Em ambos, salvo engano, o que foi pedido foi para que se aplicasse a lei estadual, né? E que só se aplicaria uma lei federal, que é aquela, o CGSIM, se no Estado não tivesse uma lei específica. Como no Estado tem, então aplica a 18.091. Então, eu estou vendo que a gente realmente vai ter novas discussões, né? E a saída seria justamente essa. O ponto dele é interessante, porque, por exemplo, quando o Legislativo chegou àquela lei lá, e ele viu aquele rol e aprovou, esse rol são atividades de baixo risco. É perfeito. O Estado pode mudar, a Assembleia decide retirar algumas atividades, que o município acompanhou sem passar pelo nosso Legislativo. Exatamente. E aí esse ponto, apesar de eu não concordar, mas é um ponto que pode causar... para evitar discussão, né? Evitar discussão. Fazer orientar ou sugerir ao prefeito, ou solicitar até ao prefeito, ao conselho, para que seja encaminhado o projeto de lei para a Câmara, copiando o anexo da lei 18.091. Aí evitaria esse problema. Embora, particularmente, confesso, honestamente, acho desnecessário, né? Mas para evitar discussões, não vejo problema nenhum de fazer isso. Na questão de fundo, de mérito, sim, até poderia ser realmente desnecessário, mas formalmente... Mas espero que não tenhamos muitas discussões em relação a isso, né? Tomara. Porque a gente está aplicando o que está no Estado, né? De qualquer forma, é uma situação. Que é, pelo que eu percebi, o copia e cola da resolução GSIM 2019, que é a federal. Isso.
Por isso que eu volto a dizer, né, como sei que a lista anexa do Estado quase ipsis literis Federal. a federal, volto a dizer que o meu ponto é verificar se de fato no momento da condição de fato gerador ele estava incluído ou não como atividade de baixo risco. Entendi. Perfeito. Então, voltando aqui ao processo propriamente dito. Então, temos um empate. O conselheiro relator vota pelo conhecimento do desprovimento e o conselheiro Rafael abriu uma divergência que foi acompanhada pelo conselheiro Ayer. Então, eu necessito fazer a decisão disso. Então, mantendo também coerência com os meus votos em processos passados, eu, por mais que fosse uma vontade pessoal minha, que nós não tivéssemos no município um regramento que remetesse à lei do enquadramento empresarial simplificado, o fato é que em 2023 isso estava rígido. Então, eu, com todo o respeito, verdadeiramente com todo o respeito, e até parabenizando o voto dos conselheiros representantes da sociedade, eu necessito dizer que eu preciso acompanhar o voto do relator, porque estou vinculado à aplicação da lei, que até então, embora esteja sendo questionada, não foi declarada inconstitucional. Então, eu voto no sentido de conhecer e desprover. Proclamo, então, o resultado do julgamento, por maioria dos votos, decididos pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão de primeira instância. Voto de Minerva. É isso aí. Conselheiros, mais alguma posição em relação ao procedimento? Ou alguma informação? Não, só como eu vou baixar a diligência esse recurso aqui, eu tenho uma minuta para... Tá, já vai encerrar a sessão, a gente já trata sobre isso. Antes de encerrar a sessão, só queria registrar a presença de 2 novos fiscais de tributos aqui, o Rafael e o Marcelo, que foram recentemente concursados. Sejam muito bem-vindos ao município. Né? Sei que o trabalho de vocês vai engrandecer muito a nossa atividade dia a dia aqui. Então, declaro encerrada a sessão.